Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Wendel Léo, professor das matérias de Administração Geral e Pública, Gestão de Pessoas, Administração de Materiais, Ética, enfim, esse universo todo de administração, e estou aqui agora para dar uma dica rápida para vocês sobre um desses vários assuntos aí que a gente trabalha aqui dentro do Estúdio Aulas. Então olha só, gente, deixa eu só colocar aqui a tela em branco. Quando a gente fala de Administração Geral e Pública, né, tem um assunto chamado Teoria Geral da Administração. Esse assunto são todas as teorias da administração que em faculdade a gente geralmente vem 2 semestres, né, e que as bancas colocam ali para que o candidato, muitos deles sem noção nenhuma de administração, consiga interpretar o que se pergunta de cada teoria. Então, vamos criar aqui um esquema que a gente consiga visualizar que teorias são essas e quais são seus focos. Então, olha só, acompanha. Na administração pública, nós tivemos 3 modelos de administração pública no mundo. Nós tivemos o modelo patrimonialista, onde o Estado é administrado como se fosse o quintal, né, do imperador, do rei, do monarca, onde tudo pertence a ele, então é um modelo extremamente corrupto. Esse modelo ocorre da pré-história até mais ou menos 1930 do século XX. Nós temos o modelo burocrático de administração pública, que é um modelo que existe dos anos 30 até os anos 60, opa, deixa eu apagar esse assento, burocrático de administração pública, que é dos anos 30 até os anos 60, influenciado por uma das teorias da administração que eu já vou falar qual é. Aqui o Estado cria vergonha na cara e começa a criar leis, regras, normas, procedimentos, né, regimentos, para eliminar essa corrupção do modelo patrimonialista. E atualmente, dos anos 60 para cá, o mundo vive um modelo chamado de gerencial, onde o Estado se administra como se fosse uma empresa, dos anos 60 para frente. Usando ferramentas de gestão como planejamento estratégico, gestão de processos, gestão de projetos, tudo isso que vocês estudam para as provas de concurso mais atuais. O que ocorre então? Se a administração pública evoluiu dessa forma, a administração geral ou privada evoluiu como? Ela só evolui a partir da Revolução Industrial, é a partir daí que as teorias da administração geral começam a existir. Vem a Revolução Industrial, surge o motor a vapor, fábricas se espalham no mundo inteiro e pessoas começam a escrever suas teorias, seus livros. E aí nós temos, então, num primeiro momento, onde não existiam leis trabalhistas, nem férias, nem 13º, a pessoa apenas ganhava por peça produzida, 3 teorias que surgiram. 3 teorias que são chamadas de bloco mecanicista, porque as 3 tratam o ser humano como um pedaço da máquina. Então, que teorias foram essas? Teoria da administração científica, de um cara chamado Frederick Taylor, onde ele coloca o estudo dos tempos e movimentos. Começa a cronometrar o trabalho do operário nas fábricas para que ele seja mais produtivo no mesmo tempo de trabalho. Teoria da burocracia, de um sociólogo chamado Max Weber, instituindo para o Estado leis, regras, normas e procedimentos. Então foi essa teoria que influenciou o nascimento do modelo burocrático a partir dos anos 30. E nessa teoria da burocracia, perdão aqui, nós temos também as ideias de Max Weber para colocar mais organização e foco em mais tarefas dentro das organizações como as fábricas que existiam naquela época. Critérios como divisão do trabalho, especialização, meritocracia começam a ser instituídos. E nós tivemos a teoria clássica de um francês chamado Henri Fayol, criando a departamentalização e as funções do administrador, planejamento, direção, organização, controle e avaliação. A teoria da administração científica tem uma abordagem em tarefas, a abordagem clássica da administração. A teoria da burocracia tem a abordagem na estrutura, mas uma estrutura para suportar as tarefas. E a teoria clássica da administração, a abordagem clássica também, foco em tarefas. Percebam que essas 3 teorias do bloco mecanicista coincidem com até 1930, onde se encerra o modelo patrimonialista de administração pública. Vem a crise de 1929, né, quebra-quebra, motim, rebelião, greve, trabalhadores exigindo direitos, e as empresas começam a enxergar que agora precisamos escutar a voz dos trabalhadores. Surgem as teorias com foco no ser humano, bloco humanístico da administração. E aí vem teoria das relações humanas, de um cara chamado Elton Mayo, foi o primeiro autor a falar de motivação. Depois vem teoria estruturalista, para criar uma estrutura física e psicológica adequada para esse trabalhador que agora está cheio dos direitos. Teoria dos sistemas, de um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy, onde ele coloca que as organizações precisam ser sistemas abertos, recebendo influência do mundo à sua volta e influenciando de volta o mundo ao redor. E depois vem a teoria da abordagem sociotécnica, do Trist e do Emery, reconhecendo que o ser humano é inteligente, tem capacidade de ampliar sua inteligência, e surge então um foco maior em recrutamento interno, treinamento e desenvolvimento.
Essas teorias, então, abordam o ser humano e também vão dos anos 30 aos anos 60, tal qual o modelo burocrático de administração pública. Percebam que, nesse momento, a administração pública vai para um lado, as teorias da administração vai para outro. Nesse momento, a administração privada ou geral deixa de copiar o modelo patrimonialista e cria uma carinha própria, ser humano. E a administração pública vai para a burocracia. Para encerrar essa dica, quando a gente entra nos anos 60, o Estado percebe, caramba, que legal, essas ferramentas todas são bacanas que as fábricas criaram para si. Podemos adotar isso no Estado. Então, começa nos anos 60 o Estado a copiar ferramentas geradas pela administração geral, como planejamento estratégico, gestão de processos, atualmente gestão de projetos. E aí vem as últimas teorias da administração, que são as teorias da abordagem contingencial. Essas teorias são as seguintes: teoria neoclássica, abordagem contingencial não, desculpa, bloco contingencial. As teorias são a neoclássica, do Peter Drucker, que tenta resgatar o foco na tarefa, sem deixar de lado as conquistas que o ser humano teve no bloco humanístico. Depois vem a teoria comportamental ou behaviorista, do Simon, onde aperfeiçoa-se tudo que se falou sobre ser humano na teoria das relações humanas. Aqui surge a psicologia organizacional, aquelas teorias de Maslow, Vroom, Herzberg, que a gente estuda em gestão de pessoas. Depois vem a teoria do desenvolvimento organizacional, nos anos 60, onde as organizações querem crescer, se transformar em corporações. Então ela também tem um foco na estrutura, que agora vai suportar tanto o ser humano quanto as tarefas. E por fim, em 1972, a teoria da contingência, do Chandler, colocando que tudo é relativo, que as organizações devem se adaptar a todas as possíveis situações, usando tudo de bom das teorias anteriores, adaptado então para o final do século XX. Esse é um resumo das teorias da administração, que vocês precisam conhecer mais detalhadamente, mas pelo menos aqui você tem uma correlação das teorias da administração pública com a administração geral. Quer entender isso melhor? Logo, logo, curso completo de administração geral e pública comigo aqui no Estúdio Aulas. Até mais, galera. Abraço, beijo. Tchau.